Agora, o João Belucci, quando o Congresso Nacional começa a chamar esbulho possessório de terrorismo, de organização criminosa, e se recusa a fazer uma lição de casa tão comezinha, como, por exemplo, elevar uma pena para 1 a 4 anos, 2 a 6 anos, que seriam penas já que poderiam até autorizar a prisão preventiva, ele está querendo resolver o problema ou realmente está querendo levar uma questão ideológica? E aí o Rodrigo Pacheco, que é jurista, não teria uma certa razão de conferir contornos legais a esse projeto? Porque hoje o esbulho possessório não é punido. Portanto, quem pode invadir à vontade que não acontece nada. Não, ponto. Capês. Pode invadir à vontade. A polícia pode retirar, mas a consequência criminal é de uma infração de menor potencial ofensivo. Não vai pra cadeia. Eu coloquei aqui, eu não estou... antes de falar, eu pedi para colocar para o telespectador. As pessoas são julgadas, são condenadas. Como assim pode invadir? Não mas pode como invadir. Condenadas numa infração de menor potencial ofensivo? Você que faça isso acaba num acordo. Você vai perder a sua primariedade. Olha, saiba que você vai perder a sua primariedade. Então eu vou te dar... Eu não devia estar falando isso. Não, fale. Pode invadir, porque você vai fazer uma transação penal e não vai perder a sua primariedade. Desde que não cometa nada durante... Artigo 76 da Lei 9.099. Aí você fica 5 anos sem cometer, você não perde a primariedade. Mas enquanto isso, vai renovando, vai entrando os outros. Então eu queria, o que nós estamos falando, estamos mostrando. Então eu queria ouvir você, Guilherme Mendes, mas primeiro o João Belucci e depois você, Guilherme Mendes, na sua correta réplica. Você foi bastante correto, Capês, na colocação, porque seria o ideal alterar o Código Penal, troca lá o esbulho, aumenta a pena. Agora, todas as penas deveriam ser aumentadas, acabar com esse excesso de benefícios. E, de fato, eu também tenho muita dificuldade em entender quando um grupo ali, com a camisetinha mais famosa da Vila Madalena, invade uma terra que estão cometendo um ato de terrorismo. Mas, como você disse, a gente vive uma situação de frangalho institucional. As nossas leis, quem está na faculdade agora de Direito, eu sinto muito, né? Está aprendendo assim, mas está aprendendo uma coisa e vê na prática outra. Porque, assim, grupo terrorista para vacina, né? Grupo criminoso para vacina, para vender joias que receberam de presente. Está tudo muito confuso, mas a gente vê que é direcionado. O grupo MST, que na minha opinião comete crimes, agora, terrorismo eu acho muito forçado, devia aumentar a pena, punir de fato, e agora a nossa legislação como um todo é muito branda, e nada inibe mais crimes do que penas pesadas e que os criminosos fiquem na cadeia. É a mesma questão da saidinha, fica na cadeia, nada protege mais a sociedade do que criminosos na cadeia, é isso. No momento em que são 14 horas e 27 minutos. Guilherme Mendes, eu quero dizer que eu concordo com você quando só aumentar pena não resolve. Mas imaginemos que, por exemplo, crimes como estupro, homicídio doloso, latrocínio, roubo, que é o assalto a uma armada, fossem punidos como infração de menor potencial ofensivo. Isso ajudaria no quê? A polícia a combater a criminalidade. O esbulho possessório, que é um crime bem menos grave do que esses, é infração de menor potencial ofensivo. Mas como é que a polícia consegue combater esse crime se é uma infração de menor potencial ofensivo, Guilherme Mendes? Não, a polícia consegue combater com atividade de inteligência policial, investigativa. Isso não tem nada a ver com o julgamento. Veja, quando você diz lá, não, pode cometer que não vai acontecer nada. Não, não vai. A polícia vai pegar, vai levar ao distrito, aquilo vai ser autuado, vai virar um processo crime e provavelmente essas pessoas vão ser condenadas. Se elas vão ficar presas, óbvio, da forma como está hoje a pena, não ficarão. Só que ficarão, sim, condicionadas durante um período, como você bem colocou, 5 anos, a perder a sua primariedade. E aí, qualquer coisa que ele venha a fazer, aí sim é cadeia. E o que é engraçado, Capês, se hoje esse projeto fosse aprovado da forma como está, vamos supor que a toque de caixa, 2 votações aprovassem, ok, e chegasse um questionamento ao Supremo Tribunal Federal, aí nós íamos vir aqui novamente com o discurso, o Supremo está se imiscuindo em questões do Congresso, tal, mas o Congresso caminha mal. Vocês citaram a questão, vocês que citaram a questão do terrorismo. Isso é uma impropriedade técnica enorme, absurda. E uma outra, que para mim é mais grave, o fato de se transferir para a autoridade policial a possibilidade de fazer a remoção sem que seja ouvida a autoridade judiciária. Isso não existe, isso é amplamente constitucional. Ninguém pode dar mandamento e executar uma atividade de reintegração de posse, como é o caso, como seria o caso, sem que haja uma decisão judicial. Se aí vem o Supremo Tribunal Federal e diz, olha, isso aqui é inconstitucional, vamos vetar, vamos tirar essa parte do projeto de lei de vigor, vão dizer que Guilherme o Supremo está entrando nisso. E não é verdade. Se o Supremo vier e disser que isso é inconstitucional,
O Supremo está errado. Por quê? Porque o Código Civil já permite isso. Nós temos aí o artigo 1210 do Código Civil. A não ser que seja em flagrante, não é? Nós temos o artigo... Olha só, artigo 1210 do Código Civil. O possuidor turbado ou esbulhado poderá restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável manutenção ou restituição da posse. Vamos voltar aqui. Isso está previsto desde o Código Civil do projeto Clóvis Bevilacqua, de 1916. Mas não é o que acontece Agora, na prática. O projeto permite o seguinte: em vez do sujeito pegar uma arma e defender a sua propriedade, chama a polícia. Ele chama a polícia e a polícia tem a cobertura, que aliás que ela já tem a cobertura do Código Civil, mas isso fica mais claro. Com relação a isso, eu acho que o Supremo estaria se metendo sim. Não, mas é que essa é uma hipótese excepcional. Na prática, se está se construindo a ideia de que lá o produtor de terra está almoçando e aí, de repente, derrubam a cerca. Estão invadindo a minha fazenda. E aí ele vai, pega a espingarda ou então liga para a polícia. Na grande maioria das ocupações ou das invasões, aquela terra está largada. O proprietário nem sabe o que tem lá. Então, ele vai tomar ciência, ciência do que está acontecendo dias depois. Não. E aí, nesse caso, não cabe mais, porque não foi em eminente invasão, não cabe mais o uso das suas próprias forças, tampouco o chamamento da autoridade policial. Aí cabe o quê? E o sistema dá soluções para isso. Krieger, integração de posse. O Guilherme está falando... É que no imaginário do povo parece assim, a pessoa está almoçando e está derrubando a cerca lá. Guilherme, é perigoso, porque é um imaginário... Não, o imaginário que você está construindo agora é que existe um grupo organizado chamado MST e eles estão estudando terras improdutivas e eles veem o potencial de produção, eles constroem as ferramentas e eles aos pouquinhos... Não. Nós estamos falando de um movimento ideológico perigoso que invade terras, quebra com o princípio. E você acha que eles invadem a esmo? Favorece instabilidade no país. Eles olham o terreno e falam, vou invadir? Mas para também a questão da estabilidade. Deixa o Guilherme... Eles invadem Krieger está concluindo, por favor. Questões privadas. Eles não invadem terras públicas. Deixa o Krieger concluir. Invadem públicas também. Invadem públicas quando o governo não está junto com eles. Então, e, aliás, quem mais invade pública é o agronegócio. Quem mais invade pública é o agronegócio. Político e ideológico. Não somente pelo crime que cometeram, mas pela ideia que confronta a nossa Constituição e que eles disseminam. É um movimento político, não é só um grupo de pessoas preocupadas com o E é engraçado só a questão, vocês falam disso. Não acho nada engraçado, não. Os maiores... triste. Não. É sério. É seríssimo o seguinte, aqui ninguém falou em grileiro. Ninguém falou em grileiro. O projeto fala em grilagem? Não. O que a gente assiste muitas vezes no Brasil, e aliás, em grande e maior quantidade, só que aí, como não tem organização, não tem bandeira, não tem camiseta, aí passa a margem. É a grilagem. Grilagem de terra urbana e rural. Engraçado, isso não entra no projeto. Quando a gente tem o Naí, quando a gente tem o Dourado dos Carajás, entre outros episódios, aí ninguém fala nada, tá tudo certo, as investigações continuam. As investigações continuam. Esse é o grande problema. 30 anos, e sabe o que acontece? Hoje se fala... Eu quero ouvir o Cristiano... Guilherme, só você está falando. Não é isso. Vamos, não monopoliza a palavra. O Cristiano quer falar também. Cristiano, você sabe me dizer onde é que está o pessoal de Unaí? 30 anos, sabe onde é que eles estão? Soltos, recorrendo. Então ou não estão? Então ou não estão? Passaram outro dia aqui na TV um programa. Vamos lá. O Guilherme Mendes, muito habilmente, está dando uma guinada de 180 graus. Não de 360, que uma cantora famosa diz, deu uma guinada de 360 graus na minha vida. Aí você volta para o mesmo lugar. Mas ele deu um giro de 180 graus. Nós estamos falando, em primeiro lugar, da possibilidade de quem tem a sua propriedade invadida chamar a polícia para desocupar. E segundo, que essa polícia, ao chegar lá, não se depare com uma infração de menor potencial ofensivo que não vai dar sequer prisão em flagrante. Esse é o projeto que nós estamos querendo. Agora, transformar em terrorismo, fazer aquela palhaçada toda, eu espero que o Congresso Nacional, a despeito do grande número de deputados leigos, que não conhecem nem a lei nem o regimento interno, consigam, com suas assessorias, construir um projeto viável. Agora, o Cristiano Vilela parece que não gostou do que você falou, Guilherme. Não, eu não gostei. Eu discordo totalmente do Guilherme nisso e eu vejo que eu vou chamar o Guilherme aqui para uma ponderação, porque eu vejo que talvez esse tipo de visão mais radical, isso só alimenta o radicalismo no debate de parte a parte, que acaba sendo improdutivo. Na verdade, o que é improdutivo não é a terra, é o debate, nesse sentido. Porque, da mesma forma como foi colocado, quando se busca taxar de terrorismo e tudo mais, isso é ruim para o debate.
O fato é que, de uma forma objetiva, o que a gente tem que ter para o campo, aliás, mais do que para o campo, o que a gente tem que ter para atividade produtiva, segurança jurídica. Ninguém vai lá, coloca suas economias, contrai dívidas para fazer uma determinada produção, uma produção rural, uma produção de qualquer outra natureza, e eventualmente fica com medo, com receio, com risco do movimento X, do movimento Y, invadir e praticar um crime em relação a essa sua propriedade. Ora, se nós somos um país capitalista e a Constituição coloca isso claramente, a propriedade privada está estabelecida, consignada na Constituição, a gente não pode flexibilizar. A gente não pode flexibilizar o que a legislação determina. E aí, nesse sentido, é evidente, olha, há 30 anos atrás aconteceu uma morte de sem terra e não sei onde. Evidentemente, essas pessoas têm que ser colocadas na cadeia. Ah, sim. Quem praticar um crime violento tem que ser colocado na cadeia. Mas eu vejo que o debate ele é maior que esse. É garantir que o Brasil possa ter o seu sistema produtivo seguro. E, para isso, tem que ter um limitador para essa onda de invasões no campo. O João Belucci estava pedindo a palavra também, o Guilherme falou bastante e vai falar novamente. Mas você precisa também ouvir um contraponto. Aqui é ponto e contraponto. Falar no sentido que a grilagem, essas coisas existiram, né? Querer discutir a distribuição de terras no Brasil, desde as capitanias hereditárias, eu discordo das sesmarias. Não é possível essa discussão agora. Mas, Belucci, cometer crime. Grilagem não é esbulho possessório? É esbulho possessório. Se você aumentar a pena do esbulho possessório, você não está punindo também a grilagem? Não, também. Agora, muitas já foram, inclusive, né, homologadas, elas estão legalizadas hoje. Isso existe de fato porque foi a construção do Brasil e do mundo, na verdade, foi assim. É possível discutir isso agora, não dessa forma, invadindo e tudo mais. E agora a gente fica discutindo nesse sentido, eu discordo da forma com que foram distribuídas as terras. Ok, vamos lá no Congresso discutir. Agora, o Estado, quando ele vai intervir, ele acaba atrapalhando. Ele vai lá, instrumentaliza essas pessoas, fala, eu estou dando terra. Tem até o programa lá do Lula, que eu esqueci o nome agora, que o Congresso está querendo derrubar também. Vamos distribuir mais terras. Agora, não existe essa justiça que todo mundo diz. As coisas são o que são. Se não tivessem sido dessa forma, nós estaríamos aqui hoje. Então, né, a justiça é sempre esse conceito de justiça social que beneficia sempre esse grupo que está no poder. Vamos aproveitar, Guilherme, você me permite? Nós Claro. Um especialista aqui também em gestão pública e em políticas públicas, que é o professor Henrique Krieger. Vamos aproveitar a presença dele também. E é uma pergunta que eu sempre faço até hoje, Krieger, eu não obtive uma resposta. Nós temos já pronto o artigo 184 da Constituição, produção? Muito bem, já está sendo ajustado. Eu vou ler esse artigo e queria perguntar para você, por que é que até hoje o MST, que foi fundado em 1984, e os poderes democráticos, a partir da Constituição Federal de 5 de outubro de 88, nós estamos falando aí de 30 anos e mais de 30 anos. Muito bem. De 28, 88 até aqui são 36 anos. 84 são 40 anos. Até hoje, não existe neste país uma relação de terras improdutivas que possam assentar as pessoas que querem produzir, seja em cooperativas, seja individualmente. Existe ainda uma justificativa para esse tipo de procedimento de invasão? Temos aí o artigo ou não? Você vai... Então, eu queria ouvir você, Krieger, enquanto a gente vai analisando o artigo. O MST perdeu a sua razão de existir e tornou-se um fim em si mesmo? A verdade é que não tem porque não é interessante. Eu acho que essa é uma grande resposta que a gente traz para vários problemas e dificuldades técnicas que a gente encontra no Brasil, porque, no fim do dia, tecnicamente, é muito interessante e necessário um levantamento como esse e um mapeamento como esse. Porém, quando a gente olha para a vontade política por detrás, realmente, para ambos os lados, acaba parecendo que não é tão necessário assim, ou tão interessante assim. Porque, veja, se você traz para o MST um levantamento de terras improdutivas, você vai forçar o MST a trabalhar com terras, de fato, improdutivas, o que impede o direcionamento político e ideológico do movimento de invadir terras que se pareçam improdutivas, mas que, na verdade, são produtivas. Ou que talvez não se pareçam improdutivas, mas que são produtivas na sua essência e que ali servem a algum outro interesse do movimento. Eu acho que é até interessante trazer esse ponto, que, lembrando a todo mundo, por que pode parecer um exagero, e eu também compartilho dessa opinião, a tipificação como terrorismo, mas por que entra como um terrorismo? Porque um ato promovido por civis,
né? Não são entes militares ou entes estatais, mas são civis. Um ato organizado com fins políticos e ideológicos, um ato de violência, como é a quebra da propriedade privada, ele é, pelo Código Penal, tipificado como terrorismo. Então, na verdade, é um exagero, soa até para o grande público, porque quando fala terrorismo, o pessoal já pensa em bomba e questões religiosas e de outras naturezas. Mas, no fim do dia, existe uma motivação que é política e ideológica. E isso não pode passar despercebido aqui na nossa análise. Então, ter um mapeamento como esse, Capês, eu concordo, seria perfeito, porque aí forçaria qualquer um a fazer o que eles dizem fazer, mas não é o que eles gostam de fazer e o que fazem por detrás do pano. Atentado terrorista, para mim, é aquilo que eu via no sábado, tentaram matar o candidato a presidente dos Estados Unidos. Com motivação política. Tentaram matar o candidato Jair Bolsonaro. Isso é atentado terrorista. Não, mas espera um pouquinho. Agora a gente já presumiu que o atentado contra o Trump tinha motivação política? Foi isso que eu ouvi? Então, como você atirar num candidato, tem motivação o quê? Espera um pouquinho. Eu ouvi aqui... Eu estou tão... Então nós temos que ligar lá na CIA e dar a resposta, porque eles não têm. Sim. Não, eles têm. Eles não têm. Tão estupefato com a pergunta... Tanto tem que mataram o cara no ar. Porque eu tô bobo aqui. O FBI, então... Vamos voltar ao nosso... Nós temos aqui essa resposta. O Guilherme Mendes... O mundo quer ter essa resposta. Eu tô curioso para saber a resposta do Guilherme. Krieger... Um acidente? Krieger, o Guilherme Mendes é um debatedor muito habilidoso. Não é ele isso. Ele viu uma área de escape para fugir desse debate. Mas eu não vou entrar na dele e vou continuar debatendo não MST. Não é isso. E eu pergunto para ele, meu querido Guilherme Mendes, eu vou ler o artigo 184 da Constituição Federal de 5 de outubro. Onde estava José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Bolsonaro, Michel Temer e Lula novamente? Porque a Constituição Federal fez 36 anos. Eu vou ler. Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização, não em dinheiro, porque a terra é improdutiva, em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos. Pelo prazo que estão pagando precatório, até está cedo demais. Então, eu queria perguntar para você, meu querido Guilherme Mendes, por que nós estamos, em 2024, neste Brasil, caminhando para ser a 7ª economia do mundo, discutindo como combater o MST que invade terras porque quer fazer a reforma agrária que ainda não foi feita? É muita incompetência? Não. Capês, quantos são os deputados da bancada ruralista? Você sabe me dizer, dos 500 e... São 513 deputados federais no total. Quantos são da bancada ruralista? Eu não sei o que é bancada ruralista. Aqueles que são financiados e se alinham ao agronegócio e aos produtores rurais. Essa é a definição de bancada ruralista. Eu não discuto nesses patamares de etiquetamento. Não. Eu falo do Congresso Nacional. É o que eles se auto-intitulam. Não sou eu que estou etiquetando. Eles se auto-intitulam. Tá. Eu não sei quantos são. 316. Perfeito. Talvez aí esteja a sua resposta. Isso não é de hoje. Então vamos lá. Não interessa. Não, calma. Não pessoal, interessa. Calma. Eu não posso. Você citou bem. Eu vou ouvir o Cristiano Vieira. Você está dizendo. Cristiano, eu tenho que fazer uma parte. Não, você está dizendo você não tenha medo que eu tenho que fazer uma parte. Não tenho medo. Eu estou falando. É a pergunta que eu fiz à mesa. Você fez uma pergunta seguinte. Não, a pergunta que eu fiz à mesa, eu vou repetir minha pergunta. Não, você fugiu da minha pergunta. Não, você disse o seguinte. Eu posso interpretar minha pergunta? Posso interpretar minha pergunta? Não, mas é que eu que preciso interpretar para responder. Você distorceu minha pergunta. Não. Eu quero fazer a pergunta de uma maneira muito clara para os 4 debatedores aqui comentarem. Eu não estou falando de deputado de bancada ruralista. Eu estou falando... Eu não terminei minha pergunta, você está muito agitado hoje. E é bom que esteja mesmo, porque o debate tem que pegar fogo. O Poder Executivo, em 36 anos praticamente de Constituição Federal, o Poder Executivo, que tem a caneta na mão para executar, até hoje, através dos seus órgãos e institutos, não conseguiu entregar com transparência para a nação brasileira a relação de terras improdutivas. Isso não tem nada a ver com deputado de bancada ruralista. Tem tudo a ver. Eu estou perguntando sobre poder executivo. Com a palavra, Guilherme Mendes. Capês, você citou aqui, desde a redemocratização, todos os presidentes da República, não é? Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, 1, 2, Lula, 1, 2, Dilma,
Bolsonaro e novamente Lula. Temer. Temer, perdão, no meio aí. É que esse aí eu esqueci. Veja lá. Por que esse assunto não entra em pauta? Porque a força política representada no Congresso Nacional, e ali está a representação da sociedade brasileira. Nós temos mais da metade do Congresso, e não é só desse governo, diga-se de passagem, de todos os anteriores, até porque o agronegócio, a bancada ruralista é muito organizada. Você tem ali mais da metade do Congresso não interessado em levar essa pauta adiante para que ela seja resolvida. Isso não é um privilégio deste governo, do antecessor, é uma questão da sociedade brasileira. A reforma agrária nunca foi uma pauta seriamente enfrentada pelos governos de direita, pelos governos de esquerda, pelos governos de centro-esquerda, seja ele o governo qual for. Como o João bem colocou aqui, a questão da terra, ela é histórica e vem desde o Império. Ela passa pela República, entra pela Nova República e nada é feito. Por quê? Porque a nossa base social e econômica é agrária. Essa é a grande verdade. O Brasil, passados mais de 30, 40 anos da redemocratização, continua com a sua base econômica diferentemente da Coreia do Sul, diferentemente dos tigres asiáticos, diferentemente de outros países europeus, de próprio Israel, acreditando que o agronegócio ou a produção de commodities é a solução para a economia. Outros países adotaram outros caminhos. Então, é natural que a nossa base agrária seja mantida, porque é ela que nos dá a riqueza que hoje o nosso PIB apresenta. Como é que nós vamos mexer numa base política e econômica tão enraizada e que sustenta hoje a sociedade brasileira de uma forma aberta? Não vai acontecer. E não vai acontecer nem nos próximos 10, 20 ou 30 anos. Sejam eles os governos que forem. Até porque, volto a dizer, a questão não é só política, a questão é econômica. Economicamente, não é interessante se discutir a questão da terra no Brasil. Seja ela a terra legal, adquirida, herdada, ou então a terra invadida, como é o caso do MST e de outros movimentos sociais que fazem esse tipo de questionamento. Tudo bem. Após esse belo discurso, eu vou repetir a minha pergunta e espero que o Cristiano Vilela responda. Por que até hoje o Poder Executivo, através dos seus órgãos técnicos, não conseguiu mapear no Brasil, seja via satélite, seja a pé, seja de qualquer maneira, quais ou onde estão as terras improdutivas e, em seguida, emitir decretos de expropriação para iniciar o processo de assentamento dessas famílias? Esquece um pouquinho a bancada rural. Estou perguntando por que os órgãos técnicos, não estou nem falando de política, por que os órgãos técnicos desse país não têm a capacidade de apresentar à nação a relação de terras improdutivas até hoje, Cristiano Vilela? O nome é um só, Capês: incompetência. Capês, nesse período, nesses 36 anos que você colocou, desde a Constituição Federal, nós tivemos, ao longo de todo esse período, uma estrutura para a regulamentação da reforma agrária muito sólida no INCRA. É bom a gente lembrar o papel do INCRA, por exemplo, no governo Fernando Henrique, com Raul Jungmann, era o representante na época do INCRA, desenvolvendo um trabalho já de reforma agrária. Depois disso, e aí, bom, do Fernando Henrique estamos falando de 30 anos atrás que ele ganhou a eleição. Depois disso, 20 e tantos anos atrás, o atual presidente Lula ganhou seu primeiro mandato, criou o Ministério da Reforma Agrária, né? Um ministério específico para tratar disso. Ficou pelo menos 13 anos existindo esse ministério. E não se resolveu nada, vem. E nem vai se resolver. Dilma, você tem. Agora, quem decide se há reforma agrária ou não é o parlamento. Quem decide, tecnicamente, é o executivo. E quem paga? O executivo não faz. O executivo não atua na forma adequada para desenvolver. Pedir licença ao Guilherme Mendes. Eu acho só engraçado que vocês colocam que o executivo... Eu não acho nada engraçado. O executivo é sequestrado pelo parlamento em várias pautas. Em várias pautas. Nós estamos vendo aqui, nada anda, e aí o Capês pontua toda semana aqui, olha, se não houver emenda, não sai, se não houver emenda, não sai. Me parece que há, sim, a ponto de se falar num parlamentarismo presidencialista. Me parece que o Congresso Nacional exerce algum tipo de pressão e peso no Executivo. Isso, para mim, é claro. O único peso que o Congresso exerce é o peso orçamentário. E que é o principal, quando você fala de indenização. Por que você fala em emenda parlamentar? Agora é engraçado porque eu não acredito em incompetência parcial. Quando vocês dizem, olha, a incompetência para listar as terras e tudo mais,
Essa mesma incompetência não acontece na Embrapa. A Embrapa é uma das fomentadoras da indústria do agronegócio mais competentes do mundo. O mundo inteiro vem aqui para aprender com a Embrapa. Estou mentindo? Agora, engraçado, agora, engraçado, a incompetência é só quando interessa? Será que é a incompetência ou a falta de vontade? João Belutti, parece que o Guilherme Mendes quer a todo tempo trazer política e ideologia para o debate. Eu vou repetir minha pergunta. Por que passados quase 36 anos da Constituição, os órgãos técnicos do Brasil, eu não estou falando de esquerda, de centro nem de direita, por que esta incompetência não conseguiu, esses órgãos até agora, listar as terras improdutivas? Ou será que já houve assentamentos suficientes ou o MST virou um fim em si mesmo, que procura cargos penduricalhos no Poder Executivo em vez da pauta que originou sua criação em 84, que é a defesa da reforma agrária? Essa frase do MST é um fim em si mesmo, ela é perfeita, porque não há interesse em resolver o problema. Porque se resolver o problema, como o próprio Lula diz, a pessoa desenvolve-se um pouco economicamente, ela já não vota mais no PT. Ele mesmo, palavras dele. Então não há interesse nenhum em resolver, há interesse em instrumentalizar que o movimento continue ali. Porque assim, o Lula teve 2 mandatos, a Dilma 2, agora o Lula está no 3º. Nos primeiros mandatos, houve o mensalão, que se comprava o Congresso, o Petrolão, o maior escândalo da história de corrupção do mundo, e não aprovou nada. Então, não há interesse algum em aprovar. Não faltaram oportunidades. A ideia é que mantém os movimentos. Não há intenção nenhuma em resolver o problema. Tanto que, no governo anterior, quando o Jair Bolsonaro fez a história da titulação, ela é ignorada por esses grupos. Isso aí parece que não aconteceu. Titulação não é ocupação. Titulação, regularização, ok. Agora não é assentamento. Não vamos confundir quem está em casa. É melhor. Pegar aquela pessoa. Não. Faticamente não muda nada. A pessoa já está ali produzindo, já está vivendo. Juridicamente muda tudo. Na economia não muda nada. Você que tem um terreno aí, consegue uma escritura pública. É mais ou menos o seguinte: vocês estão comparando assim. Financiar. Não. Quem está o morador de rua, você dá uma casa para ele sair da rua e é diferente daquele cara que tem uma casa que não tem título, ele já mora na casa dele e aí eu chego lá e falo assim: agora você tem a escritura. É importante? Importantíssimo. Só que você não tira esse cara da rua. Mas são 2 problemas diferentes. Exatamente. É que se coloca como se o governo anterior tivesse feito uma grande reforma agrária, quando ele, na verdade, ele regularizou títulos. Que é muito importante. Mas isso não é reforma agrária. Isso não é reforma agrária. Reforma agrária é distribuir terra. Krieger, o Guilherme Mendes traz agora assunto de moradores de rua. Não, é só para a pessoa entender. É só para a pessoa cada vez mais confuso. É o escape, Capês. Não é escape. É que para quem não é da área do direito, é difícil você falar assim: olha, entreguei o título para a pessoa. Ok, só que a pessoa já estava na terra. Isso é que é importante. Mas você trouxe dignidade. Eu trouxe a ideia do morador de rua. Traz benefício econômico. O Guilherme Mendes está dizendo que não. Quem está dizendo que não? Krieger, o Guilherme está dizendo... Dá o replay. É diferente. Estou dizendo que é diferente. Guilherme, hoje está impossível. Krieger, Guilherme está dizendo que a legalização da propriedade, o jeito de passar a ter um título, deixar de ser mero possuidor para ser proprietário, ter uma segurança jurídica, não é muita coisa? Não, é importantíssimo. É gigante. Isso, o impacto social que isso tem. É importantíssimo. Até na cabeça de você que tocou nesse assunto de distribuição, de legalização de terras, minha pergunta continua a mesma, e vou falar para um especialista em gestão pública. Não é possível, num país que quer ser, e já foi a maior economia do Hemisfério Sul, e hoje é a 2ª maior economia, porque ficamos atrás da Índia, que tem que alimentar 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, enquanto nós temos que alimentar 200 milhões, e nós estamos atrás da Índia. Por que esse país não conseguiu até hoje, com as suas dimensões continentais, a estrutura que tem, ofertar à sociedade o assentamento, seja em cooperativas, seja assentamentos individuais, a respeito das terras improdutivas? Porque não quis. E dar discurso, pauta e justificativa para esse movimento ser explorado politicamente. Krieger. Acho que é muito perigoso, Capês, esse argumento de que nada vai ser feito nunca porque não existe um interesse econômico verdadeiro. Existe, é óbvio que existe um interesse econômico em fazer o Brasil cada vez ser mais produtivo, seja ele dos pequenos produtores até dos grandes produtores. Se você tem uma certeza a respeito do ser humano, é que o ser humano gosta de lucrar. E o ser humano se importa com dinheiro e o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano, absolutamente não tem dúvida disso. Então, vontade
econômica, aí você vai ter. Você vai ter um desejo. E agora, o que você não vai ter, talvez, é uma força política olhando para transformar, de fato, terras improdutivas em terras produtivas. Porque a força política, como foi bem colocado aqui, mencionado inclusive pelo João e o Capês também, é que você tem uma força, quem está lutando pela suposta reforma agrária, na verdade não está lutando por reforma agrária, está lutando por ter feudos políticos para movimentar partidos e movimentar outras sustentações aí que tem a ver com ideologia, não tem a ver com, de fato, conquistar justiça e fazer com que as pessoas possam subir e melhorar as suas vidas. Acho que essa é a certeza. Quem já teve contato com o MST um pouco mais de perto, quem já pôde entrevistar ex-membros do movimento, como eu pude e tive essa oportunidade já há um tempo atrás, você sabe muito bem que se você não assina a cartilha ideológica do movimento, embora você possa ser um bom produtor de terra, embora você possa ser alguém que vai agregar no potencial produtivo daquela terra que foi ocupada, invadida, vamos falar o português claro, se você não assina a cartilha ideológica e nem a cartilha eleitoral, você está fora. Então, qual que é a real preocupação do movimento? É com distribuição de terra? Não é. É com produção? Não é. É com a economia brasileira? Também não é. Isso já está dado e eu acho que aqui o nosso debate talvez já está mostrando isso também. Muito bem. Então, eu vou fazer agora, nós vamos mudar de assunto. Você vai fazer o seu adendo? Vou dar a palavra a você. Calma. Eu tive um dado... Vai lá, Capês. Puseram na bebida dele. Tem um aditivo aí. Eu vou fazer uma pergunta e pediria que cada um, em 30 segundos, sintetizasse sua resposta, porque temos aí, está vindo El Salvador, o Diego Tavares não está aqui, ele é um fã do El Salvador. Ontem ele discutiu com o Luiz Fernando Pacheco, você não muda para El Salvador, você ama tanto o país, mas o Dieguinho não está aqui conosco hoje e ele defende as políticas de segurança pública de El Salvador que estão dando resultado, mas é polêmico e nós vamos discutir isso daqui a pouco. Eu vou finalizar com uma pergunta, 30 segundos para cada um. O MST hoje, ele só serve para ser explorado politicamente como uma bandeira ideológica num país que poderia já ter feito toda a reforma agrária, mas insiste em deixá-la incompleta para dar motivo e razão de existir deste que deixou de ser um movimento pela reforma agrária há muito tempo? Comentem essa frase, 30 segundos cada um, girando, começando com o Cristiano Vilela. Com certeza. O MST hoje em dia virou aquela foto icônica de Che Guevara. Aquela foto que é um símbolo ideológico de um determinado grupo político. O MST virou isso. O MST, como bem colocado aqui na mesa, é um fim em si mesmo, esquece o interesse que em tese deveria ser o objeto principal, que é a reforma agrária, que é a produtividade no campo, e se volta para atividades de cunho ideológico. Krieger. Eu preciso de metade do tempo para responder essa pergunta, que é sim, absolutamente, o movimento, o MST se transformou e é hoje um movimento político absolutamente a serviço dos seus próprios ideais políticos, não interessando o Brasil, muito menos interessado aí na questão econômica brasileira ou menos justiça social. Guilherme Mendes. Eu acho que tem que perguntar para quem participa do movimento. Quem está na beira da estrada tomando sol, tomando tiro, porque, veja, quando entra no terreno não é recebido nem com flores, nem com um copo d'água e sanduíche, não. É na bala. Claro, tá cometendo Então, quem está lá... Não. Então, agora eu fico pensando Guilherme só... está convidando para entrar na casa dele. Pois eu acho que se tiver uma fazenda, dentro dessa narrativa de vocês, essas pessoas, então, elas não têm consciência do que elas estão sofrendo. Porque quem está ali sofre na pele. Quem está ali na beira da estrada morre. Então, dentro da linha de vocês, eles têm uma construção ideológica, vou servir como instrumento de um fim em si mesmo, tomando porrada, tomando tiro, passando fome, passando calor. Se é isso que vocês acreditam, de verdade, meus parabéns. E aí o MST tem que ser santificados, porque essas pessoas ali, então, na verdade, são mártires em prol de uma causa. Me parece que não é isso. O comentário de Guilherme Mendes faz eu adicionar uma última pergunta junto com essa para o nosso querido João Belutti. João Belutti, agora são 14 horas e 58 minutos. Quando o programa é bom, passa rápido o tempo, não? Mas eu pergunto então a você, será que os líderes do MST estão usando essas pessoas como bucha de canhão para obterem outros benefícios que não a reforma agrária? Não só do MST, todo líder de causa, o interesse dele é muito diferente da causa que ele prega. Os líderes de causa querem fomentar a todo instante que a tal causa dele cause rupturas na sociedade, um clima constante de embate, para ele se catapultar politicamente. Quem está ali embaixo, como no MST, vai lá na Escolhendo MST aprender marxismo radical.